Muito bem. Se você prestou atenção na letra da música, nós vamos falar sobre quem hoje? Mulher Samaritana. Essa música é Vencedores por Cristo, 1900 e algumas bolinhas, não sei quantas, tá? Mas é uma música lindíssima, né? Mas, revivendo essa história, ultimamente nós temos cantado muito também. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Esta é a história da mulher samaritana, certo? Uma mulher que a Bíblia não nos diz o nome, nós não sabemos, na verdade, quem ela era, porque ela simboliza uma multidão de pessoas. Ela simboliza cada um de nós. E nós vamos ver na interação dela com Jesus que ela apresenta muitas características que são as mesmas que nós apresentamos. As mesmas. Certo? O nosso texto base é João, capítulo 4. Tá? Eu sei que a revista vai fazendo assim mais picadinhos a leitura dos textos, mas eu gosto de ler o texto bíblico antes. Então, abra aí sua Bíblia em João, capítulo 4. Eu gosto de dar uma personificada na revista. Andrei, projeta para a gente a partir do primeiro versículo, tá? João 4, a partir do primeiro versículo. E quando Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizava mais que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi para Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali na fonte de Jacó Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Qual que é a hora sexta, meus irmãos? Meio-dia. Você pensa meio-dia no Nordeste, sol rachando, era mais ou menos assim. Meio-dia, Jesus estava sentado ali. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu, judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Vamos dar uma pausa aqui, no versículo 10. Nós vamos começar a leitura depois do 10. Quem eram os samaritanos? Eu vou antecipar que tem um ponto da revista aqui que fala sobre quem eram os samaritanos. Mas antes eu quero ouvir vocês. Ah, peraí, tem um negócio do microfone, né? Vamos pegar mais um aqui. O amarelo, Andrei. Pode ser? Quem gostaria de nos dizer quem eram os samaritanos? Não vale o pastor Edson nem o pastor Sinésio. Nem o Rogério. Esqueci que agora também ele é pastor. Os pastores estão eliminados dessa pergunta. Eu quero. Alguém sabe nos dizer quem eram os samaritanos? Então, agora, valendo os pastores, quem eram os samaritanos? Deixa a Zélia responder aqui. Eram aqueles que tinham vindo do povo que se originou lá quando os reinos foram divididos, lá o reino do norte e do sul. Aqueles que vieram lá de Jeroboão e aquele povo que guerreava e um tomava conta, né? Não eram descendentes diretos, como era no caso da descendência de Davi, mas era aquele povo lá que se originou na divisão dos dois reinos, né, de Israel. Então, eram os que se originaram lá lá do reino do norte.
umas tribos do norte. Segunda Reis 17 vai nos dizer quem eram os samaritanos, tá? Basicamente, é isso que a Zélia falou. Lógico, nós não vamos fazer aqui aplicativo histórico de tudo que aconteceu, né? Isso aí vamos deixar para o pastor Felipe, que manja do negócio, para fazer isso aí, toda a história, né? Mas, basicamente, o Reino do Norte, vocês sabem que Israel foi dividido no Reino do Norte e Reino do Sul, 10 tribos, 2 tribos. E as 10 tribos foram levadas cativos, Babilônia, assírios. Nos assírios, alguns foram deixados pelo caminho nessa região. Aí o rei assírio, 2 Reis 17, depois você leia lá na sua casa, fez o quê? E era uma tática dos reinos daquele tempo, né? Você eliminava a identidade de um povo, misturando este povo com outros povos, ou então, lembram lá de Daniel? Levando os nobres para a Babilônia, para que eles fossem ensinados conforme os ensinos babilônicos, e assim um povo perdesse sua identidade. Tá? O que aconteceu em Samaria? Samaria foram colocados vários povos ali, e tem uma narrativa muito interessante em 2 Reis 17, que é que os leões, Deus enviou leões e começaram a matar aqueles povos. Aí eles reclamaram para o rei, e o rei falou assim, espera, vamos mandar então um sacerdote daquele povo, para que ele ensine o povo a adorar o Deus da terra, e isso pare de acontecer. E enviou, então, um sacerdote judeu para que ensinasse o povo a adorar. E ele fez o trabalho dele. Mas 2 Reis 17 vai nos dizer o quê? Que o povo adorava a Deus e também adorava outros deuses. Não deixou. E esse é o problema, porque a Bíblia nos identifica muito bem quem é o nosso Deus. Um Deus que não admite ser adorado com outros deuses. O nosso Deus é um Deus exclusivista. Justamente por ele ser todo-poderoso e saber que todos os outros deuses são falsos deuses, não haveria lógica em aceitar uma adoração conjunta. Isso nos ensina alguma coisa muito comum na modernidade, meus irmãos, que nós devemos saber rejeitar, que é o chamado sincretismo religioso. Ah, isso aqui é bom, mas eu também posso aceitar isso aqui. E, às vezes, o sincretismo religioso vem disfarçado de ideologias. Tá? Ideologias. Uma coisa é, e nós vamos ver hoje, Jesus amava pessoas independente da situação dessas pessoas. Mas ele nunca modulou o evangelho de uma forma a torná-lo confortável para que as pessoas permanecessem do jeito que estavam e não se incomodassem em mudar. Tá? Então, esse texto de 2 Reis 17, depois leia, ele nos mostra claramente que o sincretismo religioso não é possível. Ou você adora a Deus, ou você não adora a Deus. Porque adorar a Deus e adorar outras coisas juntos não é aceitável para Deus. E engraçado que o texto de 2 Reis, e eu estava lendo na King James, que eu considero uma tradução muitíssimo boa, fala exatamente assim, eles adoravam a Deus, mas também adoravam outros deuses. Como isso se reflete na vida da nossa mulher samaritana aqui? Ela tinha tantos problemas pessoais para acertar na vida dela, e a primeira pergunta que ela faz para Jesus qual é? Em que cidade a gente tem que adorar? Que sentido tem essa pergunta, considerando a situação que ela vivia? Em que cidade? Que preocupação é essa? Mas isso também nos conta um pouco sobre nós, que às vezes, para fugir do problema real que nós precisamos enfrentar, que é nós, que somos nós próprios com Deus, o nosso relacionamento pessoal com Deus, a gente se apega em quê? Em que cidade que eu devo adorar? Qual igreja que eu devo ir? Qual a roupa que o povo tem que usar? Pode tatuar ou não? Pode pintar cabelo ou não?
pode isso, pode aquilo, enquanto a nossa preocupação deveria ser o quê? Os 5 maridos. E o que atualmente nem era o marido dela. Primeiro ponto que a mulher samaritana nos ensina. Então, esses eram os samaritanos, tá? E os judeus desprezavam os samaritanos. Até King James ressalta um pensamento que é extraído do texto de 2 Reis 17, não está exatamente com essas palavras, né? Que num prato que comeu um samaritano, um judeu jamais comeria. Porque eles desprezavam os samaritanos. Por essa questão da miscigenação, eles eram um povo miscigenado, e a miscigenação fez com que eles não tivessem mais uma adoração nos rituais judaicos. A coisa era toda confusa. Então, eles eram desprezíveis para os judeus. Imagina ainda uma época em que os fariseus e os saduceus eram os líderes religiosos desse povo, líderes que se apegavam a quê? A legalismos. Exatamente, a legalismos. Então, os samaritanos eram desprezíveis. Por isso ela reage. Você é um judeu, fala comigo. Mulher já não valia nada naquela época. Não era nem contada, para vocês terem uma ideia. Mulher e samaritana. Você está falando comigo? Outra coisa que vem aí na sequência, né? Você está me pedindo água, mas você não tem nada para tirar do poço? Quer dizer, você vai beber água na mesma cuia que eu bebo água? Isso era inadmissível para um judeu. Isso era quebrar um paradigma, assim, sabe? Muito, muito grande. Nós precisamos... A revista dá muito enfoque nessa questão social, embora eu não vou dar tanto enfoque a isso, mas isso é uma coisa importante. Nós precisamos quebrar paradigmas, sabe, meus irmãos? Às vezes nós olhamos para as pessoas e achamos que para esta pessoa não tem mais salvação. Quem esteve aqui quando a Esther e o Robertson promoveram aquele encontro com a igreja de Curitiba, Ministério... Como? Não sei, acho que era um outro nome, mas tudo bem. É um ministério da PIB de Curitiba que trabalha com homossexuais, certo? Qual era a história daquele pastor? Quem estava aqui lembra? Ex-homossexual. Será que algum dia muitos cristãos olharam para ele e pensaram assim, tem mais salvação para esse daí? Esse aí... Você percebe a diferença de acreditar que há salvação, que há mudança de vida, que o evangelho precisa ser pregado para aquela pessoa e ela será resgatada? Isso é uma coisa. Passar a mão na cabeça e dizer assim, eu tenho que aceitar, eu tenho que amar, porque Deus te aceita do jeito que você é, e você pode continuar como você é outra coisa totalmente diferente. O fato é, nós precisamos olhar para pessoas em qualquer situação e acreditar que elas são alvo do amor de Deus e que Deus as recebe como elas estão e transforma essas vidas. Essa é a nossa crença. Que Deus transforma, mas que o evangelho é para todos. Eu já contei uma vez que eu estava ouvindo o testemunho de um pastor que é um ex-homossexual também, que não é o mesmo, e ele contou que um dia ele estava montado, né, como mulher, tal, e ele entrou numa igreja, foi entrar numa igreja, e a pessoa disse para ele o quê na porta? Olha, você precisa ir para sua casa trocar de roupa, daí você volta. Você acha que ele foi para casa, trocou de roupa e voltou? E ele conta que naquele dia ele estava tão desesperado que ele saiu daquela igreja e entrou numa igrejinha. Nessas que, às vezes, a gente fala, nossa, mais uma portinha. E a senhorinha que recebeu ele na porta abraçou ele e disse o quê? Que bom que você veio, Jesus estava te esperando. Olha que jeito diferente de enxergar a mesma coisa. Entende? E aquela vida foi transformada. E talvez muitos cristãos passaram por ele na rua, viram ele lá fazendo programa na rua e pensaram, tem mais jeito. Tem jeito, meus irmãos. Essa mulher aqui,
Era uma mulher para a qual nós olharíamos com estes olhos. Já esqueci a revista, já estou pulando, mas vamos em frente. É uma mulher com a qual... A Carol Kutinski não está aqui hoje, né? A Carol é pedagoga, né? Então, depois ela fica doida com essas coisas que a gente não segue nada do programa, mas tudo bem. O importante é a gente aprender. Essa mulher era uma mulher para a qual nós olharíamos e diríamos assim, isso aí... Usaríamos palavras bem pesadas para ela. Primeiro século, meus irmãos, uma mulher que teve 5 maridos e que vivia com um homem que não era o marido dela, é uma coisa terrível. Os nomes que nós usaríamos para ela hoje seriam os piores possíveis. Sabe por quê que ela buscava água no poço? Meio-dia, com o sol de rachar. As mulheres não buscavam água, era um serviço das mulheres buscar a água no poço. Lembra lá de Moisés, quando ele está fugindo, que ele vai encontrar a esposa dele justamente assim? Porque as mulheres é que buscavam água. Tá? Os pastores levavam os animais para as fontes de água, mas quem buscava a água para trazer para as suas casas eram as mulheres. Por quê? Lugares muito quentes, não tinha água encanada, não tinha esse negócio de abrir lá a sua torneira a hora que você quisesse. Tinha que ter água na casa. E elas buscavam águas com os seus cântaros, os seus vasos específicos para isso. Meio-dia, as mulheres buscavam água logo que o sol nascia, ou no finalzinho da tarde, quando o sol já estava bem ameno. Aquela mulher buscava água meio-dia. Eu diria até que não era só porque as outras mulheres da cidade não andariam com ela. É porque deveria ser muito difícil para ela. E nesses horários em que ela era rejeitada por todas as mulheres. Nenhuma mulher decente sequer falaria com ela. Nenhum homem sequer falaria com ela. Então, essa mulher seria uma dessas pessoas aí que talvez nós olharíamos e diríamos assim, não tem mais jeito, não. E tem jeito, tem jeito. Nós precisamos aprender que o Evangelho é para a transformação de vida de todas as pessoas. Nós não precisamos querer acomodar o Evangelho no modo de vida pecaminoso, porque Jesus nunca fez isso. Nunca. Sabe aquela narrativa lá de Jesus andava com pecadores e prostitutas e publicanos e nananã? Jesus andou com estas pessoas para que houvesse transformação de vida. Jesus nunca se acomodou aos pecados deles e nunca se furtou a chamá-los a deixar os seus pecados. E o diálogo com a mulher samaritana, você lembra, semana passada nós estudamos Nicodemos, né? E eu lembra que eu comentei com vocês que parecia que o diálogo foi meio desconexo, né? Nicodemos vem falando assim, olha, eu sei que você é profeta, os milagres que você faz só podem vir de Deus. E Jesus já manda logo, se você não nascer de novo, não vai ver a vida eterna. Parece que foi uma coisa tipo assim, Nicodemos nem tinha terminado de elogiar, Jesus já deu logo uma cartada, né? Já trucou logo, né? Diríamos nós. Vai acontecer a mesma coisa nesse texto. Porque talvez, quando nós começamos com a nossa enrolação, assim, Jesus já sabe exatamente do que é mesmo que nós precisamos falar. Né? Jesus já sabe, mas nós precisamos falar sobre isso. Vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho em frente ao texto bíblico, mas eu vou pedir para alguém ler. O microfone está com o Roger. Alguém gostaria de ler para a gente? Vamos ler do 10 até o 26. Alguém gostaria de ler para nós? Sueli vai ler para nós. Rogério, por favor. Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo.
disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante em nosso antepassado Jacó e nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte e brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me desta água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido. Pois teve 5 maridos e não é casado com um homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem e Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, crê em mim, mulher, está chegando a hora e já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Tá bom, Su, até aí, tá bom já, obrigada. Muito bem, você percebe que essa conversa começa falando de água? Eles estão falando de água. Jesus pede água, ela diz, mas você está pedindo água para mim? Aí Jesus diz, olha, se você soubesse quem sou, você me pediria uma água que você nunca mais ia ter sede de novo. Uma água viva, né? E ela diz, mas você não tem como tirar a água, e continua a conversa, e Jesus diz, aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Até agora, ela não está entendendo nada. Tanto que a resposta dela é, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Tirar a água era uma tarefa muito penosa, até porque tinha que carregar essa água. Você imagina carregar, eu não tenho ideia de quantos litros deveriam ter esses cântaros que elas buscavam água. Mas se for 5 litros já é pesado. E não acredito que eles fariam todo esse trajeto para 5 litros, deveria ser muito mais. Até agora, a conversa dela ainda é num nível que nós estamos falando de água. Eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo aqui, mas nós estamos falando sobre água. Aí ela diz para Jesus, pede que ele lhe dê essa água para que ela não volte, e Jesus muda o rumo da conversa totalmente. E Jesus diz assim, olha, vai, chama o teu marido e volta aqui. Mas o que o marido tinha a ver com essa situação? Porque maridos não buscavam água. E aí ela responde a Jesus, e a reação dela é ainda mais interessante na minha visão, né? Ela fala a verdade. Ela fala, eu não tenho marido. Aí Jesus diz o quê? Você falou a verdade. Porque você já teve 5 maridos. Maridos, ela teve 5. Ou esses 5 morreram, ou ela foi repudiada pelos 5. Porque era a opção possível aqui, né? E esse com quem você está hoje não é teu marido. Mas o que ela faz na sequência dessa resposta de Jesus? E aí eu vou te perguntar por que é que ela faz isso. Jesus acabou de fazer uma revelação da vida dela, e com isso ela conclui que ele é um profeta. E aí ela diz assim, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizei, vós quem? Os judeus, né? Que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. O que isso tinha a ver com o rumo que a conversa tomou? E isso nos mostra uma coisa interessante sobre nós.
e sobre as pessoas com quem nós conversamos, né? Se você pensar, talvez você tenha aí na sua vida pessoas que são severas críticas da igreja evangélica. Severas, severíssimas, né? Críticos de pastores, críticos das igrejas evangélicas. Veja, meu irmão, a crítica interna que nos leva a rever nossos posicionamentos, melhorar, corrigir os nossos erros, ela é excelente e ela precisa ser bem-vinda. Liderança tem que ser capaz de ouvir críticas. Agora, nós precisamos olhar para nós também. Quando a sua cabeça começa a funcionar assim, mas o fulano, mas o pastor ciclano, mas o beltrano, mas o louvor, mas, nossa, a EBD tinha que ser de outro jeito. Todos os professores da EBD me desagradam por algum motivo. Todas as pregações me desagradam por algum motivo. Então, aí, examine-se o homem a si mesmo. Por que será que você está reagindo assim? Eu poderia mencionar algumas pessoas que eu conheço que são severas críticas da igreja evangélica e o histórico de vida delas mostra o quê? Pecados não confessados. Falta de arrependimento. Eu trabalhei com um advogado e ele era uma pessoa bem interessante. Criado na congregação cristã, adúltero, já tinha passado por várias igrejas, e nenhuma igreja era boa, porque em todas elas tinha defeito. Todas elas o pastor era isso, alguém era aquilo, e não sei quem era quem, e não sei o quê. E um dia ele falou assim para mim, Nídia, eu estou pensando em visitar a sua igreja. O que é que tem lá? E naquela hora, eu senti um incômodo no meu coração, e aí aquela oração instantânea, eu falei, Deus, o que eu respondo para ele? Porque o que ele está buscando, ele não vai achar em lugar nenhum, porque ele só quer achar uma igreja perfeita, porque se não for perfeita, é uma forma dele encobrir os pecados dele, que ele não se arrependeu, ele não confessou. Aí, tem coisas que são do Espírito. Eu respondi para ele assim, falei, olha, na minha igreja tem pregação da palavra e um monte de gente que mesmo errando às vezes, tenta servir a Jesus de coração. Lá tem gente santa e tem gente tentando ser santa, e os santos às vezes erram, mas se arrependem. E lá tem principalmente Jesus, é só o que você vai achar lá. Pergunta se algum dia ele veio na nossa igreja. Nenhuma, eu acho que eu desanimei ele. Por quê? Porque quando a gente fica querendo achar a perfeição nos outros, é porque nós só estamos querendo que todo mundo tenha defeito, porque tem. Pensa aqui na pessoa que você mais considera nessa igreja, que você mais considera santo diante do Senhor, vai ter defeitos. É para a gente dizer o quê? Tem defeito também, então também tem meu defeito. A gente desconversa, como a mulher samaritana fez. Vamos dar uma desconversada aqui, para ver se ele esquece essa história de marido e essa conversa vai para outro rumo. Mas Jesus, embora ele não toque de novo no assunto com ela, ele já trouxe à tona o pecado dela, que era aquilo que ela tinha que enfrentar. Sabe a importância daquela oração que você faz no seu quarto lá, e você chora em segredo, e você diz, Deus, por que essa oração é aquela que a Bíblia nos diz que ela é tão importante, que você precisa fazer isso? Porque o teu Pai, que te ouve em secreto, te responderá. Porque quando você vai orar aqui no meio dos irmãos, e é excelente que você faça isso, a Bíblia nos diz para fazer isso, a Bíblia diz para nós orarmos uns pelos outros, mas não é esse momento que você vai abrir o seu coração e vai dizer, Senhor, olha aqui quem eu sou. E Deus já sabe quem você é. Nada que você diga vai surpreendê-lo. Veja que a preocupação dela era totalmente equivocada. A pergunta dela tinha que ser, o
que eu faço para consertar essa minha vida? O que eu faço? Porque era uma vida muito atípica para aquele, ainda mais para aquele período, né? Talvez para hoje a gente estranhasse pouco, mas para aquele período era muito atípica. Mas a pergunta dela foi sobre o quê? Lugar para adorar. Cuidado com a sua pergunta. Onde é que está o seu foco? Qual é a fonte que nós estamos buscando? Não é? Esta música, acho que é FOP o grupo, né? Essa música é muito interessante porque ela fala o quê? Não quero mais buscar em outras fontes. Qual é a fonte que nós realmente temos buscado, né? Nós queremos transformação de vida buscando onde? Qual é a nossa fonte? E a mulher samaritana, Jesus vai focar nisso com ela, a fonte onde precisa ser buscado. Calma que nós ainda vamos ler a revista, não desanima não, tá? Mas vamos só prosseguir no texto bíblico. A Sueli leu até o 21, quando Jesus diz para ela, mulher, creme, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. A preocupação dela era onde? Jesus fala assim, não tem onde. Está chegando a hora que onde não importa mais. Onde não é importante. Quando Jesus fala assim, a hora vem e já chegou, quem é a hora? A pergunta é, quem é a hora? Não quando é a hora. A hora é Ele mesmo. Ele é o mesmo. O momento vai chegar em que não vai mais importar onde você adora. O momento sou eu. Eu já cheguei. E esse é o prosseguir da conversa, né? 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Essa mulher prossegue. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse-lhe, eu o sou, eu o que falo contigo. E aqui acontece outra coisa muito linda desse texto. Poucas vezes Jesus é tão explícito sobre quem ele é. Poucas vezes. E para esta mulher, talvez pela necessidade que ela tinha de compreender aquilo que ele estava dizendo, ele diz o quê? Eu sou o Messias. Esse Messias aí que você acabou de citar, que vai anunciar todas as coisas, sou eu. Eu que estou falando com você. E eu penso que de tudo que Jesus fala com ela, e é uma mensagem linda, né, replicada milhões de vezes, da água viva e tudo mais, talvez esse seja o ponto mais crucial. Porque ela sabia quem era o Messias esperado. Sabia que esse Messias era aquele que anunciaria todas as coisas de Deus. E o Messias está falando com ela. Uma mulher samaritana, de vida desregrada e pecaminosa. E falando claramente com ela, eu sou o Messias. Mas o que antecedeu essa fala foi o quê? Para com essa história de onde é que se deve adorar. Porque o que Deus está procurando são verdadeiros adoradores. Porque Deus é espírito e procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Isso, na verdade, talvez, se a gente traduzisse para uma linguagem mais coloquial nossa, seria Jesus dizendo para ela assim, olha, por que essa preocupação de que cidade que você tem que adorar? Se Deus tem que ser adorado em espírito. E o adorador tem que adorar em espírito e em verdade. Qual é a sua situação para fazer isso? É uma mensagem clara, é uma mensagem muito efetiva. Certo?
Eu vou ler agora um pedacinho da nossa revista, tá bom? Pegamos aí no ponto 1. Seu conhecimento religioso. Jesus abriu o diálogo fazendo um pedido à mulher. Pediu uma coisa comum, água. Ele suscitou a curiosidade dela, versículo 10, e provocou um tão profundo interesse que ela perguntou: onde, pois, tens a água da vida? Ela estava sedenta, mas sua resposta mostrou não somente a admissão de sede, mas também uma atitude evasiva. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha sede, nem precise vir buscá-la. A sua necessidade era espiritual e não material. Quantas vezes nós nos iludimos achando que a nossa necessidade é material, quando, na verdade, ela é espiritual? Eu diria que, talvez, a humanidade passe uma vida se iludindo nesse aspecto. E, às vezes, nós, cristãos, que já entendemos quem Jesus é, começamos a nos iludir da mesma forma. Sabe aquela história? Ah, se eu conseguir comprar uma casa, aí sim eu vou conseguir ser fiel. Se eu conseguir trocar aquele carro, aí então eu vou conseguir... Eu não estou falando de ser fiel no dízimo só, não, tá? Estou falando no geral. Se Deus me abençoasse com aquele emprego, e aquele emprego que um dia foi resposta de oração, não demora 5 anos para ele virar um fardo. Ah, se eu tivesse aquilo, se eu conseguisse isso, se eu viajasse, se eu... Sempre terá um se eu, que não preenche as nossas vidas, porque a nossa necessidade é espiritual e não material. Não é de coisas e não é de pessoas. Se eu encontrasse uma mulher assim, se eu encontrasse um homem assim, também não vai resolver. Ela já tinha encontrado 6. E a vida dela só afundava cada vez mais. E veja, Cláudio Duarte faz uma aplicação muito bonita desse texto. Ele fala que o 7, você sabe, na Bíblia, ele é utilizado como o número da perfeição, né? Ela já tinha encontrado 6 homens, 5 maridos e o homem que ela vivia. Todos eles só estiveram com ela pela questão física. O 7º homem que ela vai encontrar é quem? Jesus. Com um interesse totalmente diferente, que é do quê? Que a alma dela seja redimida. E aí, então, ela de fato encontra aquilo que ela precisa. Jesus. Porque a necessidade dela era espiritual e não material. Sabe quanto nessa caminhada de 6 homens no primeiro século, ela deve ter pensado assim: se eu encontrasse um homem assim, eu mudaria de vida. E não funcionou. Só funcionou quando ela encontrou Jesus, que podia suprir a necessidade espiritual que ela tinha. Nessa conversa com o mestre, notamos que a mulher tinha certo conhecimento religioso. Você já discutiu com pessoas que têm conhecimento religioso, mas não têm Espírito Santo? Isso é visível. Visível. E, às vezes, nós precisamos justamente desafiar as pessoas a pensarem na sua caminhada como: que bom, você já conhece bastante a Bíblia, ou pelo menos você conhece uma quantidade razoável, mas agora você precisa receber o Espírito Santo e se sentir direcionado pelo Espírito Santo. A mulher samaritana não era religiosa, e o vago conhecimento a respeito da religião do seu povo não a levou à transformação de vida. Provavelmente, ela havia se esquecido de Deus totalmente. Meus irmãos, eu venho de uma família criada berço evangélico, né? O Josias também. E tanto na minha quanto na dele, é muito facilmente possível encontrar as pessoas que conhecem o texto bíblico, que abandonaram a fé, abandonaram o Senhor e usam o texto bíblico como uma desculpa para botar defeito nos outros, para botar defeito na igreja e para esconder a necessidade de arrependimento. Nós já falamos sobre isso. Conhecimento é uma bênção.
E a Bíblia nos desafia a conhecer cada vez mais do Senhor, cada vez mais das Escrituras. Mas a Bíblia também nos diz o quê? A letra mata. E o Espírito? Conhecimento sem Espírito Santo não tem mudança de vida. Conhecimento é conhecimento. Ele é bom? Gente, é maravilhoso. A gente deve conhecer daquilo que a gente precisa conhecer pela nossa vida profissional, para a educação dos filhos, para tudo aquilo que pode ser bom. Mas quando a gente prossegue em conhecer ao Senhor, diz a música, né? Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Isto é espiritual. Não é só letra, letra, letra. A letra é necessária para que nós tenhamos embasamento. Agora o pastor chegou, eu vou ler a revista. Estou brincando, vamos lá. Vamos prosseguir, então? Eu tenho mais medo da Carol Kutisky, que depois vai assistir aqui o negócio, do que o pastor. Vamos lá. Vamos lá. Eu parei no 28, né? Não. Parei no 26. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Veja, 12 judeus, eram homens, né? Eles foram em 12 comprar comida para 13. Você já pensou nisso? 12 judeus olhando para Jesus, o mestre deles, e pensando, como é que ele está falando com uma mulher samaritana? Isso porque eles não sabiam da vida dela. Jesus sabia, mas eles não, né? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhe disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? E Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E aqui eu vou fazer uma aplicação. Depois vocês sabem o final dessa história. Ela vai, vários samaritanos vêm para saber quem é este homem que impressionou tanto aquela mulher. E aí eu penso que, para esses homens responderem esse chamado, esta mulher que falou com ele já não era mais a mesma. A autoridade com que ela fala desse profeta, que provavelmente é o Cristo, foi o que fez suscitar o interesse deles, de dizer: gente, quem é esse homem para essa mulher ter voltado desse jeito? E, às vezes, o interesse das pessoas no nosso Cristo é suscitado pela nossa empolgação com o Deus a quem nós servimos. É ou não é? Porque tem gente que eu vou falar, você encontra, e eu acho que quem não conhece a Jesus pensa assim: nossa, se ser crente é isso aí, nem estou querendo, hein? Nem estou querendo. Então, essa mulher está tão empolgada com este homem que ela encontrou e com tudo que ele disse, e tão confiante que ele deve ser o Cristo, que ela faz com que muitos homens da cidade, pode ser que tenham ido mulheres também, mas o texto só vai se referir a homens, né? Vão até o lugar onde Jesus estava para ouvir Jesus falar. E o prosseguir desse texto é o quê? Que Jesus fica em 2 dias mais ali e que muitos samaritanos se convertem. Da empolgação dela, de dizer: gente, eu encontrei um profeta ali no poço, que ele deve ser o Cristo. Veja que coisa tão legal, né? É o primeiro amor, né? Aquela coisa empolgante, que às vezes na caminhada a gente deixa esfriar. A gente não pode, a gente tem que ir reacendendo essa chama em nós, em saber que o nosso Deus é aquele que pode todas as coisas, inclusive resgatar uma mulher nessa situação de vida.
Mas eu quero agora falar um pouquinho desse diálogo rápido de Jesus com seus discípulos. Eles dizem assim, olha, coma, eles foram comprar comida, Jesus devia estar com fome, já passou do meio-dia. A conversa começou, era meio-dia. Né? E Jesus não está muito interessado na comida, e ele diz assim, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Que é o quê? Fazer a vontade do meu Pai, completar a obra que Jesus veio para fazer. Você sabe que Jesus poderia ter ido para o destino dele sem passar em Samaria. Ele escolheu. A Bíblia nos diz que ele precisava passar por Samaria. Mas não diz por quê. Porque havia outro caminho. Inclusive os judeus, muitos dos judeus evitavam esse caminho para não passar em Samaria, porque desprezavam aquelas pessoas. Mas Jesus diz o quê? Eu preciso ir por Samaria. E talvez o precisar fosse justamente esse momento que ia acontecer. E que ia salvar inúmeras vidas naquele lugar. A direção de Deus. Jesus diz o quê? Uma comida eu tenho, que é fazer a vontade do meu Pai. E às vezes, meus irmãos, agora eu vou fazer uma analogia conosco. Nós também estamos tão preocupados com outras tantas coisas, inclusive comida em tempos tão gourmets, não é? E pouco preocupados em fazer a vontade de Deus para nós. E acredite, se o Espírito Santo mora em você, a Bíblia nos diz o quê? Que quando nós temos um encontro com Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós recebemos também um dom para ser usado para o nosso prazer. Eu não estou falando de habilidades naturais, tá? Estou falando de dom espiritual. Que é para ser usado para o nosso próprio prazer? Não. Que tem sentido para glorificar a Deus e edificar o reino. Esse dom é para ser usado em comunidade. Esse dom é para ser usado na edificação do corpo de Cristo. São coisas espirituais. O reino de Deus se discerne espiritualmente. E, às vezes, nós estamos tão focados nas coisas materiais que nós esquecemos disto. Eu falei do mundo tão gourmet, não é? É um mundo muito gourmet, não é? Quem gosta aqui... E não estou condenando ninguém por isso, não. Eu também gosto, tá? Quem gosta de coisas diferentes, coisas gourmets, restaurantes gourmets e nananã, tá tudo bem. Mas você já parou para quando você come um arroz com feijão, feito na hora, super bem temperado, aquela coisa muito aconchegante, aquela comida confortante, não é? Isso te dá até uma alegria, ou às vezes é uma comida da sua infância. É, pastor, um frango com quiabo, né? É. Gente, nós precisamos lembrar que a gente, às vezes, corre o risco de gourmetizar a nossa fé e querer coisas muito diferentes e querer parede preta. Não estou condenando a parede preta, gente. Isso foi só um comentário, tá? Luzes e não sei o quê. O André me explicou claramente por que as tonalidades escuras são melhores para a transmissão. Eu entendi. Tá? Tá? Não, tudo bem. A gente tem que pensar que agora são épocas de transmissões e tudo mais, né? Não é a fumaça. Nossa, e não sei o quê. Tem igrejas que você começa a assistir assim e pensar, gente, quanto foi investido nisso aí? Precisava tudo isso? Mas quando vem a palavra, tudo é lindo no culto, tudo é lindo. Mas os pastores, os pregadores, quem tem dom de ensino aqui vai concordar comigo. O ápice é a pregação da palavra. Quando chega a hora da palavra, você fala, Deus do céu, foi isso? Só isso? Então, a gente precisa estar arraigado nisso que Cristo disse para ela, uma água que jorra para a vida eterna. Jesus Cristo, o Messias, eu sou a água, Jesus fala. Eu tenho a água que vai mudar a sua vida. Eu posso fazer você não ter sede de novo. Eu faço com que você possa adorar em qualquer lugar.
Do jeito que vai a coisa, aquela mesquita que está em cima do local onde era o templo de Jerusalém, provavelmente daqui a pouco não vai nem existir mais. E aí? E nós? Se nós estivermos em cavernas, como os nossos irmãos primitivos estiveram, nós vamos adorar do mesmo jeito. Não é? Se nós estivermos escondidos, como hoje muitos dos nossos irmãos estão, nós vamos adorar do mesmo jeito. Porque Jesus fala o quê? A hora vem, já chegou, sou eu. E porque eu cheguei, vocês podem adorar o Pai em qualquer lugar, desde que o adorem em espírito e em verdade, porque é isso que o Pai procura. Então, o meu desafio para você nessa manhã é que você pense quais são as suas fontes. E eu pense também, claro, né? Onde nós temos buscado essa água? O que é que tem matado a nossa sede? É Jesus? Ainda é Jesus? O nosso foco está em Jesus? Se não, para mim e para você, fica isso, né? Vamos nos sentar na beira daquele poço com Cristo e dizer: eu não estou sabendo mais como adorar. Eu é que estou precisando dessa água que o Senhor oferece. E nós temos que ser humildes para fazer isso. Humildes. Como é que nós temos cuidado do nosso testemunho pessoal? Para que nós sejamos essa pessoa que chega tão empolgado que as pessoas dizem assim: vamos ver quem é? Vamos ver quem é esse Jesus aí, de quem essa pessoa tanto fala. Vamos lembrar que diferenças sociais são barreira para nós, mas não para o nosso Deus. Deus pode salvar e transformar todas as pessoas. Você deve se lembrar, e eu me lembro, que a campanha de missões de algum tempo atrás mostrou aquela senhora que era chamada a bruxa da Cracolândia. Transformada. Transformada. Você sabe o que é? A fé de alguém que para pregar para uma pessoa consumida pelo crack. Você tem que olhar para um Jesus que você tem certeza que pode mudar aquela vida. Qualquer vida pode ser mudada pelo toque de Cristo, por essa água que Cristo oferece. Certo? Como eu quase não deixei vocês falarem, o Rogério está com o microfone ali, então, se você gostaria de fazer uma pergunta, Pastor Edson, Rogério, fazer um adendo, uma colocação, enriquecer a nossa lição, você está convidado a fazer isso nos minutos que nos restam. Ô, Nídia, isso que Jesus fez ali em Samaria, a intensidade, só ele mesmo que sabia da importância do que ele estava fazendo ali. E uma das maneiras da gente compreender o que ele percebia que era necessário fazer ali é a gente ler Atos 8 sobre a expansão do Evangelho em Samaria. É fantástico o que ocorreu ali em Atos 8. Atos 8 fala que o apóstolo Paulo ainda estava contente com a morte de Estevão, e aí começa a dispersão de pessoas para vários lugares, e Felipe foi um dos que foi para Samaria e pregou ali, e muitas pessoas se converteram ali. Com certeza, o que Jesus fez ali não ficou esquecido, não. E logo depois, em Atos 8 também consta a ida de Pedro lá, para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Então, lendo Atos 8, a gente vai entender com mais profundidade a importância do que Jesus fez ali em Samaria. Excelente. Então, olha lá, você já pode linkar 2 Reis 17, João 4, Atos 8,
porque a Bíblia é linda, né? Você consegue ver a história acontecendo nas mãos do Senhor. Eu esqueci de fazer uma perguntinha para você. Qual é o outro samaritano que a Bíblia nos conta sobre ele? O bom samaritano. Jesus conta essa história do bom samaritano como uma forma de desafio aos israelitas também, né? Aos judeus, de dizer assim, olha, lembra daquele homem na beira do caminho? Quem ajudou ele foi um samaritano. Esse aí que vocês desprezam. Foi ele que ajudou, né? Foi outro desafio que Jesus fez a eles, de ter que ouvir essa mensagem, né? E aprender com ela. Mais alguém? A Léo. Léo está aqui no nosso meio com o Gustavo. O Eliseu vai pegar o microfone para a gente. Depois vocês podem ver o pequeno Natan, a Rocaia, né? Bom dia a todos, meu abraço a vocês, queridos. E eu gostei muito da lição. Eu gostei quando você falou sobre que nós olhamos as pessoas, né, e julgamos. E isso me fez trazer uma pergunta no meu coração. Por que que eu faço isso? Por que eu olho alguém e julgo essa pessoa? Por quê? Pecado diante de Deus não tem pecadinho, pecadão, né? Nós sabemos disso. Qual que é a diferença do meu pecado e do pecado daquela pessoa? Eu fiquei pensando, às vezes eu coloco o meu pecado como menos ofensivo. Mas qualquer pecado custou a morte de Jesus lá na cruz. O meu pecadinho, eu ia para o inferno com ele. O pecado dele, que eu julgo tão grande, vai levar ele para o inferno também. Então, isso foi o meu desafio, de que, sem Jesus, sem a morte de Cristo, o meu pecadinho e o pecadão dele, os dois estariam indo para o inferno do mesmo jeito. Até o dia que eu entendi que eu precisava de Jesus para ter o perdão desse pecadinho, que eu julgo pecadinho, né? Ele só precisa ouvir. E a Léo, que esteve na África, pode contar um pouco a você, se você tiver a oportunidade de conversar com ela, de quantas vezes talvez ela olhou para aquele povo e pensou, meu Deus. Ou então, da questão do sincretismo religioso, que a gente falou também. Não adianta você fazer como os samaritanos faziam anteriormente. Você adora a Deus e a outros deuses. Porque Deus quer uma adoração exclusiva. Então, se você tiver a oportunidade de conversar com a Léo e quiser perguntar sobre isso, eu mesma estou colocando a Léo à disposição. Mas eu tenho certeza que ela tem muito a te contar desse período lá na África. Tá? Mais alguém? Sueli, Gustavo, por gentileza. Tudo bem? Amei o estudo, parabéns. E em relação ao versículo 29 de João, que me fez refletir, 4:29, e Jesus fala de uma forma profunda a samaritana, e mesmo assim, no final, há uma dúvida. Por isso ela chamou os homens. E, às vezes, Deus fala o nosso coração de uma forma profunda, e mesmo assim você fica, será? Será que é Jesus mesmo falando? Será que... Né? Então, surgem dúvidas no nosso coração sobre aquilo que Deus já tem falado, como falou nessa manhã, né? E tem nos falado, e a gente questiona a palavra de Deus. Então, isso ficou no meu coração. E para onde que a gente leva nossas dúvidas? Para onde? O Instagram do pastor. O que o João fez? Tá certa essa resposta, né? Se você tem uma dúvida, você pode mandar lá no Instagram do pastor no dia das perguntas lá, vai ser bem legal. Mas agora falando, prosseguindo no raciocínio, Deus não se ofende com as nossas dúvidas, tá? João fez o quê? Quando ele deu aquela titubeada, porque ele estava sofrendo muito, estava preso, mandou os discípulos para Jesus e disse, olha, tu és o Cristo? E Jesus ficou furioso com João e mandou eles darem um sermão em João? Não. Chega para Deus, bota seu joelho no chão lá no seu quarto e diz, olha, eu estou titubeando, isso aqui eu estou duvidando. Fala com Deus, Deus não se ofende. O que ofende ao nosso Deus são os nossos pecados, a nossa desobediência, não as nossas dúvidas, não as dúvidas que nós colocamos diante dele. Mais alguém? Paulo, o microfone, por favor.
Bom dia, irmãos. Algo que me chamou bastante atenção também, assim, é com relação aos discípulos, né? Jesus passou ali para falar para a mulher samaritana, para salvar muitos, mas os próprios discípulos que caminhavam com ele precisavam entender algumas coisas ali. Eles ficaram surpresos, né, ao ver Jesus ali conversando com ela. Olha só, né? E eu imagino que alguns ficaram bem contrariados de terem que ficar 2 dias em Samaria, porque eles não tinham ainda o entendimento espiritual necessário para isso, né? Imagina, né? O pastor Felipe fala assim, gente, ó, nós vamos lá na Cracolândia fazer um trabalho de pregação aqui 2 horas. Daí tá indo tão maravilhosamente bem a coisa, e fala assim, não, agora nós vamos ficar 2 dias. Alguns já vão falar, mas aí não dá, né? O compromisso era só de 2 horas. Né? Então, eu acho que não só ficaram chocados, como alguns ficaram até meio, nossa, mas a gente vai ficar aqui em Samaria, nós vamos ter que comer nos pratos que os samaritanos já comeram, né? Às vezes, Deus tem que quebrar os nossos paradigmas. Muito bem, mais alguém? Não havendo, vou chamar o pastor Felipe aqui, e aí vai fazer o encerramento desta EBD. Que bom que você esteve aqui hoje, eu espero que essa mulher leve você a pensar um bocado sobre a sua vida, a minha vida, e a gente tem aprendido junto. Louvado seja Deus, queridos. Que bom tê-los aqui. Eu não estava aqui no início, estamos fazendo uma integração com o pessoal, gente bonita que está lá atrás. Pessoal da integração, dá uma cena aí. Olha aí, ó, que gente linda lá. Ó. Estão sendo integrados à vida da nossa igreja. Mas a palavra, quando nós chegamos aqui, recebemos a mesma palavra que estávamos estudando lá, né? A irmã Nídia falou, olha, Deus derramou seu Espírito sobre sua igreja e nos deu dons para o serviço da igreja. E era